seja bem-vindo. Olha, meus irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos ler no texto da Escritura, se encontra lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Eu leio aqui os versos de número 12 até o 15. Romanos 10, 12 até o 15, onde a palavra de Deus nos fala assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, não é? A boa notícia da salvação. Então, o apóstolo Paulo aqui lança a mão de um escrito profético e também a falar que o Senhor é rico em perdoar todos aqueles que invocam o seu nome, mas a questão é como é que eles vão invocar quem eles não conhecem, de quem eles nunca ouviram falar. Precisam ouvir, mas para ouvir precisa de alguém que pregue, não é? Aí nós vemos quão vital é a pregação. A pregação é um instrumento que aprove a Deus elencar como principal meio de graça para levar a sua palavra ao mundo, não é? E ele tem chamado o seu povo, seus filhos, sua igreja, para levar a mensagem, outros para levá-la de uma forma oficial, como pastores, outros como mestres, não é? E nós temos assim um grande trabalho para cumprir a missão do Senhor através do ministério da pregação da palavra. Que Deus nos abençoe muito nisso, não é? Deus nos enriqueça. Eu vou pedir ao nosso irmão Guilherme que nos conduza a Deus numa palavra de oração. Guilherme, por gentileza. Amém, professor. Senhor grande Deus, bondoso e maravilhoso Pai, estamos diante do Senhor, da Tua graça que é abundante sobre as nossas vidas. Pedimos nesse momento em Cristo Jesus, que o Senhor nos oriente em relação a essa aula, abençoe a vida do nosso amado professor, que ele seja direcionado a nos instruir. Coisas tão caras para nós, a exposição da Tua palavra. Eu oro, Pai, crendo na Tua bondade. E peço em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, então nós vamos fazer isso. Vamos aqui investir um tempo, não é, na exposição do nosso assunto. Depois nós vamos reservar alguns minutos para algum contributo dos colegas também, não é? Eu vou passar aqui o nosso slide e também ligar aqui, diminuir esse quadro de câmera e também ligar uma câmera aqui de lado. Só para confirmar, os irmãos estão a ver, não é? Sim. Ok. Sim. Ok, tá bem. Olá, irmãos, então, nosso assunto de hoje, não é? Continua, é uma temática, não é? Nós estamos a trabalhar com a ideia do sermão, que é o ponto principal que eu gostaria de transmitir, tanto teoricamente como na prática, com os irmãos durante essas videoaulas. Nós já tratamos aí dessa relação de sermão expositivo e ideia, enfatizamos na aula anterior a importância tão significativa de pensarmos em única ideia no texto, não é? E do sermão expositivo, não é? Pensarmos sempre assim. E eu quero encorajar os irmãos a trabalhar desta forma, porque vão colher seus frutos, não é? No começo tem algumas lutas para entender os princípios, a forma de perceber a ideia do texto e também de formular a ideia para o sermão, mas certamente, meus irmãos, colheremos todos muitos bons frutos e vale a pena esforçar-nos aqui, não é? Hoje vamos trabalhar aí, o sermão expositivo e a ideia exegética, não é? Vamos avançar um pouco. Depois seguiremos para os outros tópicos, para os outros temas nas outras aulas, né? Então, sermão expositivo e a ideia exegética. Olha só, irmãos, com o fim de sermos aí eficientes em nossa comunicação, nós devemos tratar de uma passagem
com uma só ideia, não é? Não escolhermos passagens que nós teremos que trabalhar com várias ideias, porque isso não vai ser eficiente, não nos ajudará. Procuremos definir bem o texto que nós vamos trabalhar, saber escolher ali a perícope, né, o conjunto de versículos onde está uma só ideia. E esse é um trabalho aí de hermenêutica e exegese, né, quando estudamos o texto. Então, isso vale para qualquer tipo de comunicação, né? Se formos fazer uma devocional ou fazermos uma comunicação de quaisquer natureza, não é? Inclusive para o texto bíblico, e sobretudo para nós como pregadores e educadores na palavra, isto é vital para os textos bíblicos, trabalhar com uma só ideia. Então, toda a porção da Escritura, ela apresenta alguma ideia, apresenta alguma mensagem. Vou aqui usar os sinônimos, não é? Apresenta alguma tese. Então, quando algum estudioso empoderado de ferramentas interpretativas, ou seja, da hermenêutica, ele extrai de uma passagem bíblica seu pensamento principal, ou seja, a sua ideia, ele está realizando o trabalho nomeado de exegese, né? A hermenêutica é a teoria pela qual, é a ferramentaria pela qual nós nos aproximamos do texto. Mas quando passamos a trabalhar no texto e extrair a mensagem, isso é nomeado de exegese. Muito bem. Então, a ideia sintética, a ideia em síntese, extraída com fidelidade do texto, ela recebe o nome de ideia exegética, não é? Uma só ideia e ela é nomeada de ideia exegética. Às vezes ela é grande, ela tem um parágrafo volumoso, mas essa questão, o que é importante notar é o nome desta primeira etapa do nosso trabalho, não é? Então, a exegese é importante, então, para compreender a ideia, não é? Deixa eu aqui apresentar esse quadro. Ele está incompleto, por enquanto. No preparo, meus irmãos, para uma mensagem, nós vamos sempre do texto, começamos do texto bíblico para o sermão. Não é? É verdade que isso não é só para o sermão. Se fizermos um estudo bíblico, um estudo para a escola dominical, é tal e qual, é a mesma coisa. Não é? Sempre partimos do texto para a nossa exposição. Então, a hermenêutica, eu vou aqui pensar nessas três matérias aqui. A hermenêutica, ela é a arte ou a ciência de interpretação, é a ferramenta para interpretarmos, não é? O conhecimento das várias ferramentas para a interpretação de variados textos bíblicos, não é? Ou livros bíblicos. Já a exegese trata do uso prático das ferramentas da hermenêutica para perceber ou entender a ideia do texto original da Bíblia e como ela, ou seja, a ideia, desenvolve-se no próprio texto. Não é? Então, com a exegese, nós percebemos, temos aí os recursos para perceber a ideia e como ela desenvolve-se no próprio texto. Depois é homilética, mas vamos tratar desse assunto mais adiante. Por hora, convém pararmos aqui. Vamos pensar na formação de uma ideia, já que temos que extrair do texto bíblico a ideia exegética. A ideia ela consiste, meus irmãos, basicamente de dois elementos. É bastante simples os conceitos, não é? Quais são esses dois elementos essenciais? É o sujeito e o complemento. São duas partes que a compõem. Então, vamos pensar no sujeito. O sujeito da ideia, da mensagem do texto, basicamente, ele é a resposta completa e bem definida a uma pergunta. Esta, acerca do que o autor está a falar, toda vez, sempre, sem excluir qualquer ocasião, toda vez que eu estudo um texto, ou ouço uma mensagem, ou vejo uma mensagem artística, não é? Mas especificamente a falarmos do texto bíblico, eu devo perguntar ao texto acerca do que é que o autor está a falar. Quando eu consigo uma síntese, uma resposta sintética disso,
eu achei a primeira parte da ideia, que nós nomeamos de sujeito. Então, temos que fazer algumas observações aqui, meus irmãos. O sujeito nunca pode ser uma só palavra. Eu dizer assim, o sujeito é missão. Não, missão não é sujeito. O sujeito sempre exige uma resposta exata e completa a essa pergunta, acerca do que o autor está a falar. Eu posso até responder assim, que o autor está a falar sobre o início da missão, o começo da missão, não é? Se por acaso o texto estiver a tratar sobre missão. Mas o sujeito nunca é uma palavra isolada, ela sempre está dentro de uma frase. A segunda parte da ideia é o complemento. O complemento do quê? Do sujeito, não é? O sujeito, ele não gosta de viver sozinho. Ele é um ser que gosta de companhia, não é? Ele precisa sempre, sempre, a vida toda, ter companhia, o que é chamado de complemento. O complemento define o sujeito, ele dá qualidade, expressividade, conteúdo para o sujeito. Não é? Então, para nós percebermos qual é o complemento de um texto, agora a pergunta vai mudar levemente. Olha lá a pergunta. Eu faço essa pergunta para o texto. O que é que o autor está a dizer quanto àquilo que ele está a falar? Ela é sutil a diferença, mas ela é importante. Não é? Enquanto para descobrir o sujeito, eu pergunto sobre o que o autor está a falar, agora eu pergunto o que é que ele está a dizer quanto àquilo que ele está a falar? A resposta a esta pergunta será o complemento. A ideia, meus irmãos, aparece somente quando o complemento está ligado ao sujeito, a um sujeito específico. Nós vamos ilustrar isso. Então, a ideia é o sujeito mais o complemento. Guarde isso e fixe, anote, reveja esses vídeos dessa matéria. Eles são fundamentais para o trabalho diário da vida toda de cada um de nós como instrutores e pregadores da palavra. Não é? Vamos lá pensar. Um exemplo de sujeito. Digamos que nós estamos a estudar um texto, eu não vou aqui falar um texto específico, mas você está a estudar um texto bíblico que faz a pergunta para o texto, não é? Para descobrir o sujeito. Qual que sobre o que o autor está a falar? E digamos que você encontra essa resposta. O autor está a falar sobre a missão da igreja. A missão da igreja. Só que o sujeito sozinho, aí como está, ele não tem o menor sentido. Ele não é um tema, ele é só o sujeito do tema, é a primeira parte do tema. Ele não tem qualquer significado dessa forma, a missão da igreja. Isso pode ter complementos dos mais diversos, não é? Olha lá, inúmeros complementos podem dar sentido a este sujeito, não é? E cada complemento, ele vai apresentar um sentido novo, não é? Só para a gente fazer aqui, fazemos uma ilustração. Olha só alguns exemplos de complemento. Não é? Missão da igreja, descobrir que é o sujeito. Mas olha esse complemento. A missão da igreja foi dada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos logo após a sua ressurreição. Olha só, compôs um tema. O sujeito sozinho não é tema. Eu juntei o complemento, agora é um tema completo. Então, o sujeito sozinho não serve para exposição, mas ele pode ter vários complementos. Olha aqui, como muda. A missão da igreja é ir, agora fala da natureza da missão, né? É ir pelo mundo e fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar o que o Senhor ordenou. Então, olha lá como já mudou o sentido, já mudou o tema. Ou um outro similar. A missão da igreja começou com os primeiros discípulos de Jesus. Então, aqui são alguns exemplos de como um sujeito precisa de um complemento e o complemento ele muda completamente o sentido de uma ideia, não é?
Então, uma ideia é igual o quê? Sujeito mais o complemento. Vou insistir, irmão, vou insistir para que isso seja bem guardado. Agora, como é que uma ideia, depois que eu estudo um texto e descubro qual é o sujeito e o complemento e somo essas duas respostas e descubro qual é o seu tema, a sua ideia, como é que essa ideia é desenvolvida no texto bíblico e também no nosso sermão? Basicamente, meus irmãos, não há muito o que se fazer com uma ideia. Ela vai passar possivelmente, não necessariamente todas essas que eu elencarei, mas ela pode ser uma ideia reformulada, uma ideia explicada, uma ideia comprovada ou uma ideia aplicada. Nós vamos pensar em cada uma delas. Já, não é? O importante é que, quando nós estudamos um texto, nós concentremos-nos na estrutura, primeiramente na estrutura, não é? E não nos perdermos nos pormenores. Às vezes o texto é rico de pormenores. Nós precisamos aprender a focar, concentrar nossa atenção na estrutura do texto. Os pormenores têm sua importância, mas numa outra etapa. Então, nós temos que ser obstinados, ganhar esta obstinação para perguntar ao texto acerca do que o autor está a falar e, respondida essa pergunta, fazer outra. Quais são as coisas básicas que ele está a dizer acerca do que ele está a falar? Eu preciso dessas duas respostas para entender qual é a ideia, não é? Então, eu preciso distinguir a estrutura do texto, a estrutura orgânica do seu desenvolvimento. O desenvolvimento ele poderá ser feito de várias formas, como nós veremos aqui, não é? O importante sempre é começar pela estrutura ou pelo esqueleto. Então, a IE, não é? Põe aqui IE, a ideia exegética, é a ideia sintética ou resumida do autor bíblico, extraída com fidelidade. Enquanto estudamos, é indispensável responder exatamente sobre o que o autor está a falar e o que o autor está a dizer sobre o que ele está a falar. Ao somar essas duas respostas, teremos a ideia exegética, teremos a ideia do texto bíblico. Dessa prática depende nossa competência para desenvolver sermões, não é? Vamos precisar desenvolver isso. Como é que a ideia se desenvolve? Vou retomar aquele assunto. Bom, seja qual for o tipo de literatura que nós tivermos a tratar, a ideia é desenvolvida no texto bíblico. A questão é como. Como? Nós descobrimos a ideia, mas como é que ela é desenvolvida? Então, nós precisamos estudar o texto, fazer exegese do texto, ao ponto de nós conseguirmos explicar como esse ajuste acontece, ou seja, como é que o autor está a desenvolver aquela ideia. Um esquema, né? Fazer um esquema, é um esquema que podemos usar, é parafrasear com cuidado o texto com as nossas próprias palavras. Não é? Aqui o autor está a fazer isso, ali o autor está a fazer aquilo, mas ir parafraseando o texto. E as ideias, nos textos bíblicos, vão se desenvolver, não é? Igualmente como no sermão. Nós vamos perceber que no texto ela vai se desenvolver de uma forma, e a mesma forma que ela se desenvolve no texto, nós também a desenvolveremos no sermão. Uma das fórmulas de desenvolvimento é através de reformulação, a outra explicação, a outra comprovação e aplicação. Guarde isso, meus irmãos. Guarde, são palavras simples, não é? Descobrir uma ideia é fazer duas perguntas, achar suas respostas e somá-la. Pensar em como o autor bíblico está a desenvolver aquele texto, aquela ideia. Veja, estou pensando em estrutura. Ele está desenvolvendo através de reformulação, explicação, comprovação ou aplicação. Basicamente, essas formas são as mais usuais. Vamos pensar na reformulação. O que é a reformulação, né? O autor, o pregador, ele declara a sua ideia pelo uso de outras palavras, ou seja, é repetição, só que com outras palavras. Por que ele faz isso? Ele faz isso para esclarecer ou para fixar, imprimir
a ideia na mente daquele que está a ler ou a ouvir. Então, ele fala a mesma coisa, só que ele muda as palavras, não é? Sem mudar o sentido, o significado, a ideia. Isso é chamado de reformulação da ideia. Gálatas é um exemplo. Eu não vou ler aqui, meus irmãos, mas eu peço que os irmãos, após a aula, assista esse vídeo de novo e olhe esses textos. Quando nós lemos Gálatas 1, verso 8 até 9, Paulo afirmou algo sobre a pregação do evangelho e depois ele reformulou em palavras diferentes. Olha lá, então a gente vê que o próprio texto bíblico está usando, neste caso, a reformulação. Uma observação. A reformulação, meus irmãos, ela ocupa muito espaço na comunicação. Quer escrita, quer oral, não é? Mas ela, sozinha, ela não consegue desenvolver um pensamento, uma ideia. Ela só enfatiza a ideia, mas ela não explora a ideia. Ela não desenvolve, ela não é rica em expor aquele pensamento. Mas essa fórmula de desenvolver uma ideia é importante para fixar, tem o objetivo de fixar a ideia na mente e no coração dos leitores ou ouvintes. Mas o pensamento não é desenvolvido com esse método. Para o desenvolvimento da ideia ou do pensamento, são necessárias as outras formas: explicação, comprovação e aplicação. Algumas perguntas são necessárias fazer para o texto para a gente perceber que tipo de desenvolvimento o autor bíblico está a usar ali. Por exemplo, nós perguntamos para a ideia exegética, aquela ideia que nós descobrimos no texto. O que é que quer dizer isso? Bom, se eu encontro uma resposta, eu sei que ele está a desenvolver a ideia de uma determinada forma, ele está a explicar. Eu pergunto para o texto, ou para a ideia exegética, isso é verdade? Ele está a provar esta verdade que eu descobri, que ele anunciou na ideia exegética? Se ele está a provar esta ideia, então, muito provavelmente, ele está a trabalhar com comprovação. Mas se ele está a responder uma pergunta desse tipo, que diferença isso faz para a vida? Ou seja, o que essa ideia exegética, o que esse ensino bíblico tem a ver com a minha vida, ou com a nossa vida? Se ele está a mostrar muitas vezes, ou algumas vezes, qual é o significado prático daquela ideia, então ele está a desenvolver a ideia através de aplicação. Então, essas 3 perguntinhas são fundamentais, não para descobrir a ideia, mas para descobrirmos como o autor está a desenvolver a ideia naquele texto. Então, isso vai ajudar-nos muito, mas muito, meus irmãos, a familiarizar-nos com o texto, com a ideia e como o autor está a desenvolvê-la. Vai ajudar-nos muito a traduzir o ensino bíblico, a ideia, para os nossos ouvintes, não é? Ou seja, traduzi-la de forma homilética. Vamos pensar na explicação. Então, eu retomo aqui a primeira pergunta. Eu pergunto a ideia que eu descobri no texto. O que é que isto significa? Ou o que é que significa isto? Então, essa pergunta serve para detectar se o autor está a desenvolver sua ideia ao explicar qualquer ou quaisquer aspectos dela. Um exemplo é 1 Coríntios 12. Né? Paulo, ele desenvolveu sua ideia principalmente pelo método de explicação. Ele desenvolve ao explicar como é que a diversidade de dons deve trabalhar a favor da união da igreja e não contra ela. É o método usado por Paulo. Quando chega lá nos versos 11 e 12, ele resume a ideia, ele dá a ideia central de todo o texto. Então, os versos ao redor, né, do 11 e do 12, ele está a explicar ou a analisar detalhes da ideia. Não é? Então, é uma
é um dos recursos bíblicos para desenvolver a ideia. Então, provavelmente, olha, irmãos, provavelmente, um sermão, com base nesse texto de 1 Coríntios 12, ele vai desenvolver-se numa base de explicação da ideia, ou seja, nós, como pregadores, se fôssemos pregar sobre isso, nós estaremos mais interessados em explicar, em elucidar a mente dos nossos ouvintes, em ajudá-los a entender a doutrina ou o ensino bíblico sobre os dons, né? Então, olha só que isso nos dá até a forma do sermão, o objetivo do sermão. Nós vamos pensar aqui, um outro exemplo, Tito, capítulo 1, versos 5 a 9. Paulo explicou a Tito o que deveria procurar ao nomear supervisores nas igrejas. Isso é muito interessante. Se nós vamos lá no texto e perguntamos lá sobre o que é que o autor está a falar, o sujeito é esse. Ele está a falar sobre quais são as qualificações para o presbítero da igreja. Nossa, achei o sujeito da ideia. Aí qual é o complemento? Eu pergunto, o que é que Paulo está a falar sobre as qualificações do presbítero da igreja? A resposta vai ser, Paulo está a falar, em síntese, que a qualificação para o presbítero da igreja é que ele precisa ser irrepreensível. Isso é interessante, porque lá é uma síntese, né? O próprio Paulo sintetiza. Então, a ideia é a soma dos dois. A qualificação necessária para o presbítero da igreja é que ele seja irrepreensível. Afirma a ideia, Paulo faz a afirmação e explica essa ideia em 3 estruturas. Primeiro, que o presbítero deve ser irrepreensível na sua vida familiar, aquele que é o candidato, obviamente, né? Que é disso que trata ali, deve ser irrepreensível na sua vida pessoal e irrepreensível no seu ministério. Olha lá, a forma de exposição de Paulo, nesse texto, mais uma vez, é pela explicação desta ideia exegética. Um modo de comprovação ela surge, nós percebemos porque fizemos essa pergunta. É verdade isso? Isso é comprovado? De fato é assim? Né? Então, se a resposta for positiva, é porque o texto está a fazer comprovação. Serve para detectar se o autor está a desenvolver sua ideia ao comprovar quaisquer aspectos dela. Isso pode ser feito de várias formas, meus irmãos. Pode ser através do raciocínio lógico, ele vai comparar coisa com coisa, assunto com assunto, ele vai apresentar evidências, de algum tipo de evidência, ou ele também pode ilustrar, não é, para provar a sua tese, o seu ensino. Então, provavelmente, um sermão com base nesse texto, que é de comprovação, ele vai se desenvolver com o objetivo de comprovar a ideia exegética. Né? Um exemplo, 1 Coríntios, capítulo 9, versos 6 até 12. Paulo ali, ele quis comprovar aos seus ouvintes que ele tinha o direito de receber apoio financeiro para o seu ministério. Ele vai comprovar, ele vai apresentar evidências de que esta é uma verdade. Então, ele não vai fazer tantas explicações, mas ele vai apresentar provas. Como é que ele faz isso? Ele argumentou não só a partir da lei mosaica, ele apresenta lá, se você ler o texto, ele vai usar a lei mosaica como evidência do direito dele receber o apoio financeiro da igreja, e também através da experiência de fazendeiros, de pastores e soldados. Então, ele faz toda uma argumentação lógica e apresentando evidências que comprovam a sua tese. Então, ele fez isso através de uma série de perguntas retóricas, não é? Que provoca o ouvinte ou o leitor a pensar na resposta. O outro método, aplicação. Ele surge, é percebido, quando encontramos resposta para esse tipo de pergunta. Que diferença isso faz para a minha vida? Ou que diferença isso faz para a vida dos leitores ou ouvintes?
Se encontramos a resposta, não é? É porque trata-se de um texto que está a falar sobre prestigiar especialmente a aplicação para a vida. Embora seja essencial, meus irmãos, sempre tem que guardarmos isso, não é? É que expliquemos um texto bíblico. A tarefa de um pregador ou de um professor de escola dominical, ela não termina com a explicação. Ele precisa levar o ouvinte a perceber qual é que é a diferença que aquele ensino faz para a vida dele. Ou seja, o pregador ou o professor precisa aplicar esta mensagem, né? Então, a Bíblia, ela não foi escrita somente para ser entendida, mas para ser obedecida, praticada na vida, né? Para que nós não sejamos meramente ouvintes, não é? Mas praticantes da palavra. Exemplo de aplicação, tanto em Tiago quanto a carta de Paulo aos Efésios. Tiago 1, verso 19 e 20, esse texto aqui tem um estreito relacionamento com as pessoas de hoje, e ele pode ser aplicado muito rapidamente, muito diretamente, não exige grandes explicações. Bastará aos irmãos darem uma lida lá. Efésios 6, 5. Esse texto é mais difícil de ser aplicado diretamente aos ouvintes de hoje. Ele vai demandar um pouco de explicação para depois ser aplicado, não é? Mas muitos dos princípios abordados nele podem reger os relacionamentos, não é? De trabalho, né? A relação de trabalho que temos hoje em dia. Então, provavelmente, um sermão com base nesses textos, eles vão de desenvolver-se com base na ênfase da aplicação da ideia exegética. A ênfase maior não será a explicação, não será a reformulação, não será a prova, mas sim a aplicação. Muito bem. Chegamos às considerações finais, não é? Finalidades das perguntas de desenvolvimento da ideia. Não é? Aquelas 3 perguntas. O que é que significa isso? É verdade? O que a diferença faz? Essas perguntas, elas nos ajudam a que nós nos familiarizarmos com a ideia exegética do autor e o que é que o autor fez com ela. Ajuda-nos a perceber como ela relaciona-se com os nossos ouvintes. A gente passa a perceber as coisas um pouco melhor ao fazer perguntas. Ajuda-nos a formular uma declaração fiel da ideia exegética mais apropriada à realidade dos nossos ouvintes. Quando a gente percebe mais o que o autor está a fazer com o texto, como é que ele desenvolve o texto, isso vai nos ajudar a pegar aquela ideia exegética, que às vezes é grande, as palavras não são tão comuns, mas dado que eu conheço também os meus ouvintes, vai me ajudar a traduzir esta ideia exegética numa ideia homilética que faça muito sentido para os ouvintes atuais, não é? Mas nós vamos desenvolver isso aí. Então, deixamos aqui um exercício prático, meus irmãos. Está lá também no texto de aula, né? Estudar o texto de Hebreus, capítulo 10, 19 até o 25. É um texto aí que tem bastante pormenores, não é? Mas procure lá definir o sujeito, faça as perguntas para o texto, achado o sujeito, procure definir o seu complemento, faça a pergunta para achar o complemento, vai lá e publique no fórum. Converse com os colegas, procure ver qual é o significado, qual que é o sujeito mais apurado, mais certinho ali, e qual é o complemento mais assertivo, não é, possível daquele texto. Observe também que, embora muitos pormenores nessa passagem exijam explicação, você vai precisar separar a estrutura dos pormenores. Falei isso lá atrás. Dê atenção às estruturas, a entender sujeito, complemento e forma de desenvolvimento. Não é? Deixe, por enquanto, os pormenores para outra ocasião, para o desenvolvimento do trabalho de pregação. Não é? Tá bem, meus irmãos. Aqui nós encerramos nossa exposição e vamos dar aqui um tempinho para os irmãos também, daí a vossa participação. Não é?
Alguma questão aqui, meus irmãos? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Isa. Sim, eu estou a perceber a respeito da ideia. Está a ser muito bom aprender a respeito disso. De facto, quando nós não entendemos a ideia, ou seja, quando um pregador não percebe a ideia, de facto, passam muitas horas ou muitos minutos, já falaram muita coisa, mas no final não dá para perceber nada, porque acaba mexendo muitos versículos que não têm nada a ver mesmo com o que nós que estamos a ouvir queremos mesmo entender. Então, ficamos muitos minutos a ouvir muitas palavras e não conseguimos entender nada. É isso. Agora, eu gostaria de perceber uma coisa. Quando o professor falou da ideia, de que nós temos que trabalhar muito para entender a ideia, será que, se, por exemplo, eu procurar um capítulo no livro de Efésios, e eu procuro lá, estudo durante muitos dias e percebo a ideia que eu penso ser a ideia já central do texto, se eu encontro a ideia deve ser a mesma que os outros também vão ter que encontrar ou podem ser ideias diferentes. Ou seja, no único texto, podemos 3 pessoas encontrar ideias centrais diferentes ou sempre temos que ter a mesma ideia daquele texto? Boa pergunta, minha irmã, boa pergunta, não é? A nossa confissão de fé nos dá uma diretriz, não é? Ela nos faz lembrar que o texto bíblico ele só tem uma ideia, só tem uma ideia. E aqui é a nossa luta, não é? Nós até podemos encontrar... Lembra que eu falei da reformulação, não é? Você fala a mesma coisa, todavia com palavras um pouco diferentes, sem mudar a ideia. Você pode usar palavras um pouco diferentes. Então, nós podemos ter declarações da mesma ideia, essas declarações usam palavras diferentes, mas se essas palavras diferentes não alteraram, se elas mantêm a fidelidade do ensino bíblico, estamos todos juntos, estamos na mesma ideia. Estou a me fazer perceber, minha irmã? Que nós podemos usar palavras sinônimas, não é? Não é necessariamente eu ao estudar um texto e a irmã estudar o mesmo, necessariamente eu não tenho que usar a idêntica palavra que a irmã usou, eu posso usar um sinônimo, já que nós temos sinônimos à nossa disposição para referirmos-nos àquilo que nós estamos a querer expressar. Então, mas eu queria também dizer uma coisa que eu acho importante. Quando estudamos, a irmã falou, por exemplo, de um livro, né, estudar o livro de Efésios, seria bastante conveniente, né, antes de nos pormos a tentar entender a ideia de todo um livro, seria bom fazer um esboço do livro, apontar, pegar um bloco de anotações, um papel, uma caneta, ou ir no computador, e anotar, olha, capítulo 1, o apóstolo Paulo está a tratar disso, disso e disso, não é? E até definir mais, nos versos 1 até o 3, ele está a falar de tal coisa, de tal assunto. Verso 4 até o 10º, ele está a falar de outra coisa, de um assunto tal. Essa forma de agir, minha irmã, já nos ajudará a definir, a perceber que as chamadas perícopes, que há várias ideias num livro grande, num texto grande, e que eu vou percebendo cada uma delas. Ainda que eu não a entenda de imediato, cada uma delas, mas eu percebo que ele está falando de ideias diferentes, não é? Pode ser cumulativas, pode ser explicativas, mas ele está falando de ideias diferentes. Ponto. Então, isso ajuda a fazer um esboço do livro, não é? Se a intenção de alguém é fazer uma exposição, um estudo bíblico, uma série de pregações com base em Efésios, a primeira coisa de se fazer é ler várias vezes o livro e fazer um esboço dele. E esse esboço feito pode ajudar muito, aí sim lançar mão dos comentaristas, não é? Que escreveram livros e verificar se o nosso esboço está perto do dele, não é? Porque ele também estudou, dedicou muitas horas no estudo do grego ou do hebraico, no caso é do grego, procurando entender a subordinação das frases e orações,
e a gente vai vendo se nós estamos perto da verdade ou longe dela, não é? Então, nos ajuda, nós primeiro trabalhamos sozinhos, nós e o Senhor Deus, pedindo a orientação, a iluminação do Espírito Santo de Deus, usando os recursos da hermenêutica para fazer aquele trabalho. Feito esse trabalho, eu vou verificar o que meus irmãos mais experientes do que eu, que conclusão que eles chegaram, para aferir a ideia, não é? Para aferir a ideia. Por isso que eu estou a pedir aos irmãos que façam esse exercício e publiquem no fórum e conversem com os colegas. Para quê? Para que a gente possa perceber se não nos escapou alguma coisa. Às vezes eu estou a ler um texto e me escapa alguma... Eu não percebi certos aspectos que meu irmão percebeu. Falei, poxa vida, eu não tinha percebido esta palavra, não me chamou a atenção, e ela é importante para entender o texto, entender a ideia. Então, esta conversa com os nossos colegas nos ajuda a aferir o texto, não é? Veja, Isa, quando nós estudamos sozinhos, vai chegar uma hora que a irmã, os irmãos não terão mais um grupo para estudar, não é? Não teremos mais uns aos outros com facilidade. Mercê de Deus, queira o Senhor, que todos nós tenhamos alguns recursos de livro, de literatura, não é? Quer seja no e-book, quer seja impresso, não é? E tenhamos a ele à nossa disposição. Mas o nosso primeiro trabalho será diretamente com o autor bíblico, para tentar entender a ideia. Mas depois, sabe o que nós vamos fazer, Isa? Nós vamos testar a nossa conclusão, percebe? Nós não vamos sair ensinando sem antes testar para ver se eu estou a ensinar a coisa certa. Porque cada texto bíblico só tem uma ideia, certo? Não pode haver ideias contraditórias. O irmão meu tem uma ideia aferir uma ideia completamente, radicalmente oposta, que eu descobri, alguém está errado. Mas aí precisamos ter a humildade, né, Isa, de ir ao texto para averiguar onde nós falhamos na nossa exegese. Aí eu devo ter falhado em alguma coisa. Porque a Bíblia não falha, quem falha é o intérprete. Né? A Bíblia provém de Deus plenamente sábio, por isso que é importante estudar sobre os fundamentos da hermenêutica e da homilética, porque a palavra provém de um Deus que não pode errar, então o texto bíblico não erra. Quem está a errar sou eu como intérprete. Então eu vou estudar novamente e vou testar. Como é que eu testo? Se eu estou perto da verdade ou não. Eu vou procurar bons estudiosos, pessoas que têm toda uma capacidade... Congelou. O sinal lá não deve estar bom. Ele falou que é bastante coerente, não é? Bastante coerente, e olha, por acaso, ele pensa. Eu falei, o Hendrix pensa igual a mim. Né? Pensa igual a mim. Quando que caiu aqui, não sei se foi da Isa. Não, foi do senhor mesmo, estão presentes, estão ouvindo? Estamos. Irmãos, por gentileza. Pronto. A internet hoje aqui, nesse momento, falhou um pouco, quando eu estava fazendo a explicação para a Isa. Está me ouvindo? Consigo ouvir, sim. Ai, que bom, Isa. Fiz-me entender, Isa? Sim, consegui perceber. Pronto, que bom, minha irmã, que bom. Só que fiquei um pouco chocada, porque eu pensei assim, por causa de experiências vendo com muitos pregadores, eu tenho visto muitas vezes vários pregadores a usarem o mesmo texto, mas a trazerem assuntos completamente diferentes. Então fiquei a pensar, talvez o Santo lhes deu ideias diferentes do mesmo texto. Então eu nunca pensei que nós temos que ter apenas uma única ideia, que nós vamos conseguir trabalhando muito para perceber. Então, para mim, isso é uma grande novidade. Professor? Mas deixa eu me dar uma palavra, Isa, que é importante também. Olha, ao estudarmos o texto, nós partimos do pressuposto que todo texto bíblico só tem uma mensagem. Deus não é confuso, ele está dando uma só mensagem.
Deus não é confuso. Eu posso ser, mas Deus não. Então, eu procuro vencer as minhas falhas para entender a mensagem. Mas quando eu comunico e aplico a mensagem, ela pode ter uma exposição muito diferente se eu for falar. Bom, depende de quem me ouve, depende a que grupo eu vou falar. Por exemplo, se eu for falar a crianças, a sua forma de compreender as coisas exige de mim, como pregador, que eu traduza tudo aquilo que eu descobri no texto numa linguagem muito mais simples, não é? Muito mais simples. Todavia, se agora eu vou falar a pessoas mais experimentadas na fé e na doutrina e no ensino, se calhar eu vou precisar usar palavras e uma exposição que não é a mesma que eu usei para aquelas crianças, não é? Então, veja, nós mudamos a exposição, até a aplicação pode ser mudada, depende do contexto, depende a quem eu estou a me referir. Não muda o ensino, o que muda, Isa, é a aplicação em contexto. Eu contextualizo a verdade no sentido da sua aplicação. E aí que nós podemos ter um só texto, uma só mensagem, com aplicações muito diferentes, em contextos diferentes. Isso muito possivelmente acontece. E acontece, não é? Isso, pastor, na verdade é bíblico, né? A primeira carta de Pedro, ele diz que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Elucidação humana, não é? Cada uma, a gente só tem um significado. Acho que isso que a questão da ideia é aquela ideia da hermenêutica de só há um significado, porém, há muitas significações. Depende do contexto, depende da realidade de cada um, né? Mas o significado é um só, ou seja, a mensagem original pretendida pelo autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo. Essa é a ideia. A aplicação é que vai mudar, depende do contexto. E aí, hermeneuticamente, chamam isso de significação, né? Sim, é isso, exato. Agora, uma pequena dúvida, né, em tudo que você falou. Ideia exegética e ideia única são correspondentes. Sem dúvida. Né? A mesma coisa. Sim. No caso, a ideia exegética, usar essa nomenclatura, é apenas para a gente tornar a coisa mais técnica e entender que a ideia única ela provém de uma exegese aprofundada do texto. É mais correto? que isso. Não é. É um pouco mais, Jefferson. Lembra, anteriormente havia dito, na aula anterior, ou na primeira, que a nossa escolha do texto é muito importante, não é? A gente procura pregar sobre um texto que carrega consigo uma só ideia. Veja, a ideia única. Eu vou procurar entender, e devo entender a sua ideia exegética, ou seja, a ideia do texto, a ideia do autor. Mas se eu escolho um texto que ele tem mais de uma ideia, ou seja, em vez de escolher um conjunto de versículos que carrega uma ideia, eu escolhi um conjunto, não só um conjunto de versículos, mas escolhi 2, 3 conjuntos de versículos, que cada conjunto de versículos tem a sua própria mensagem, sua própria ideia. E é isso que ele está a dizer, que o único escolha um texto que só tenha uma ideia. E foque nela para entender qual que é, ao fazer da exegese, qual que é essa ideia exegética do texto. Mas é a mesma coisa. Pronto. Essa que é a distinção aí que precisa ser estabelecida, não é? Sim. Tem aquele discernimento de você delimitar bem uma perícope. Exato. Dentro de uma vastidão, de um texto um pouco mais vasto, né, de um texto um pouco mais amplo. Às vezes vamos pegar vamos pegar uma epístola aqui como exemplo. Você normalmente tem um prefácio, você tem uma saudação, que é uma perícope por si só, prefácio e saudação. Depois você, às vezes, tem uma introdução ao assunto, que pode ser uma contextualização do autor, pode ser uma doxologia, uma palavra de louvor que o autor está fazendo,
né? O Paulo, às vezes, faz isso, o Pedro faz isso na sua primeira carta. Então, você tem perícopes muito bem formadas. Basta a gente ter o discernimento de, num desenrolar de um texto, perceber a hora que o autor faz uma pausa e muda, né, aquela ideia para aquele contexto daquilo que ele está pretendendo comunicar. Quando ele vai mudar para um novo assunto, não é? Vai mudar Isso. de assunto ali. É isso. Aí o ideal é, paro ali, se eu vou explicar, a minha perícope fica definida ali, eu não avanço, não é? Para a próxima, eu deixo a próxima para uma outra mensagem, para um novo estudo. Na verdade, isso tudo se traduz no seguinte: um bom sermão, uma boa homilética, ela começa com uma boa escolha de perícope, ou uma boa delineação de perícope. Se você pegar perícopes que se interpõem, que se embaralham de certa forma, você corre o risco de fazer um sermão desastroso. Vai ser difícil, vai ser confuso, é aquilo que falamos aí, vai ser confuso, não é? É isso mesmo. Algo mais, meus irmãos? Olha, vou contar aqui uma experiência, né? Estava preparado o sermão para domingo anterior, esse domingo, no dia de ontem, né? E eu usava muito papel para deixar minhas anotações, e depois eu passei a usar o tablet, não é? E deixo as minhas anotações no tablet. E eu tinha estudado, foi uma semana bastante difícil essa para mim, e fiquei até tarde da noite no sábado. Quando chegou no domingo, eu olhei aqui, usei a internet, coloquei a minha mensagem no tablet e fui para a igreja. Quando chegou na igreja, o Word não abriu a mensagem. O Word não abria a mensagem. Aí eu falei, qual que é a ideia do texto? Orei ao meu Deus ali, Senhor, o que eu tenho que ensinar para a igreja? Eu ia falar sobre a palavra de Cristo na cruz, né? O clamor de Cristo na cruz. Né? Cristo clama, a alma de Cristo clama ali na cruz, na quarta mensagem, a quarta palavra ou declaração de Cristo na cruz. Isso foi foi fundamental, fundamental. Estudar com base no tema, e quando você vai falar, ainda que extemporaneamente, sem as anotações, você tem o que dar à igreja, ao seu ouvinte, não é? O que dar ao ouvinte. Porque você trabalhou sempre amarrado, dependente do texto bíblico, da mensagem do texto, da ideia do texto, não é? Então, foi aí uma experiência que me ocorreu aí, não é? Um evento que me ocorreu no dia de ontem, desse domingo. Meus irmãos, só uma palavra. Olha, estive a falar com o pastor Geimar, que é o nosso secretário na FITREF, e assim, sobre aquela questão do vídeo, além do vídeo na plataforma da FITREF, o Geimar também tem colocado um link bem abaixo do vídeo. Esse link é para os irmãos terem acesso no YouTube, não é? YouTube. Então, seria como se eu tivesse colocado e ia fazer a mesma coisa. Eu percebi isso, pastor, mas apenas nas aulas gravadas, nas videoaulas. Por exemplo, aquelas introduções, aquelas aulas que o senhor dá, por exemplo, não tem essa possibilidade. E isso é recente, isso é agora. Eu percebi, inclusive, na primeira aula que ele postou lá, quando eu fui procurar, porque eu já tinha feito a aula diretamente contigo, eu percebi que tinha um link do YouTube. Ali, tudo bem, na hora que você clica no link no YouTube, você abre diretamente no YouTube, tem como você fazer o download, né? Mas aquelas outras aulas não tem o link. Não, mas aquelas outras, ela está direto no YouTube. Aquilo que eu coloquei lá é o próprio link do YouTube, né? Você tem acesso ali direto. Quando você abre a aula, você está abrindo no YouTube. Mas não dá por ali para fazer fazer download, não. Eu vou até cavucar um pouquinho mais aqui, vou ver se eu acho uma forma de fazer isso de uma maneira... Pronto. Entendeu? Existe É que eu não sou tão expert assim, né? Em TI.
mas existe uma forma de você abrir vamos dizer assim, um arranjo, né, de linguagem de computador, que você consegue tirar dali exatamente o link, né? Mas é um negócio meio complexo, não dá para Poxa, ficar... olha, eu também não saberia dizer como é que faz isso. Não tenho essa versatilidade para ajudar os irmãos nesse sentido, não é? Aquele vídeo eu fiz aqui, subi, fiz o upload para o YouTube, e ali ele cria um link, não é? Este link eu copiei e na plataforma o disponibilizei. Quando eu disponibilizo lá, é o link que faz com que abra. Para além disso, eu não tenho aqui informação, meios de ajudar os irmãos em como fazer o download ali deste vídeo, meus irmãos, né? Embora ali esses vídeos, eu até percebi, porque a gente acaba tendo uma certa percepção de quantos têm entrado, não é? Eu não sei se o YouTube é preciso nisso, mas eu consigo perceber, todos nós conseguimos perceber se tem gente a assistir aquele vídeo ou não, não é? E eu percebi que o acesso foi pouco, comparado ao número de colegas que temos. Pronto. Mas esses vídeos, eles são muito introdutórios, não é? Aqueles que eu tenho postado para além das aulas, eles fazem uma exposição panorâmica e bastante breve, mas o conteúdo é para os irmãos só ter uma ideia do que vem a seguir, mas o texto em si é que é a matéria, não é? É que é a matéria, ou seja, do ponto de vista de conteúdo, os irmãos não perderão por causa de não poder ver várias vezes aquele vídeo, tal, Não, né? com certeza. Ajuda a ver, assistir aí uma vez ou outra, mas no caso lá, propriamente dito, são os textos, né, que vão ser a matéria-prima, não é, para trabalhar, não é? Tá bem, meus irmãos? Muita dúvida aí, Gabriel, Guilherme, a Isa já levantou, o Jefferson. Não, pastor, está tranquilo, entendi muito bem. Eu Está agradeço. tranquilo? Obrigado. Tá bem, Guilherme. Mas está bem de saúde aí? Nenhuma novidade? Não ficou pior aí depois que eu vi a aula? Não, melhorou. Que bom. Com certeza. Mas está melhorando, pastor, está melhorando, graças a Deus. Hoje não doeu tanto, não. Tá bem, meu irmão, tá Mas bem. eu agradeço aí. Continue bem, Deus abençoe. Amém. Gabriel, qualquer coisa? Alguma colocação? Tá certo. Não, tudo bem, professor. Só que provavelmente nas próximas aulas eu não vou poder mais participar ao vivo por causa do meu trabalho. Tá bem. Mas eu vou acompanhando fora do ao vivo, né? Através da videoaula gravada, das né? gravações, né? Mas está dando para acompanhar bem aí? Está tudo em paz? Não, tá sim, tá super didático, sim, tá dando para entender bem. Ok. Tá bem, meus irmãos. Olha, estimo que Então todos... ainda tenho uma dúvida. Então diga, minha irmã. Sim, gostaria de saber a respeito da ideia. É possível termos 2 ou 3 ideias em um único capítulo? Por exemplo, há vezes que no único capítulo nós vemos nos primeiros 20 versículos a contar sobre uma história ou sobre um caso, mas depois começa a contar sobre algo mais diferente em diante. Será que nós podemos considerar que temos 2 ideias ou mais no único capítulo? Ou temos que sempre buscar a única? Não, com certeza, minha irmã. Ao dividir o capítulo dentro das perícopes, cada perícope, se um capítulo, digamos, tem lá 3, 4 perícopes, aquele conjunto de versículos, que é uma unidade de pensamento, cada unidade de pensamento tem uma ideia, certo? Tem uma ideia. Se, por acaso, no capítulo tiver 5 unidades de pensamento, que é nomeado de perícope, cada uma delas terá uma ideia. É natural mesmo, não é? Veja,
pensa no todo, na Bíblia como um todo. A Bíblia como um todo traz uma ideia só. A Bíblia como um todo, não é? O problema é que é difícil estudar a Bíblia como um todo para tentar entender a ideia, porque são 66 livros, não é? E, igualmente, é verdade que cada livro da Bíblia está transmitindo uma ideia central, não é verdade? Ele está transmitindo. Agora, é realmente trabalhoso, exigirá muito de nós estudar o livro, tomar lá todos os capítulos de Gênesis e estudá-lo e procurar registrar qual que é a ideia central daquele livro. E ele estará de acordo com a ideia da Bíblia. A ideia maior. É sempre do maior para o menor. A Bíblia, como um todo, tem uma ideia central. Cada livro da Bíblia carrega sua mensagem principal. E dentro de cada livro, os capítulos, não é? Estão a ensinar algumas ideias, não é? Elas não são contraditórias ao ensino bíblico, elas estão a desenvolver, a trazer elementos, a apresentar ensinos de uma ideia maior, não é? De uma ideia maior. Então, a resposta a isso é sim. Você pode ter, num só capítulo, várias unidades de pensamento que são nomeadas de perícope, um conjunto de versículos que traz só uma ideia, não é? Então, você pode ter estas várias unidades, consequentemente, ali haverá várias ideias, mas elas não vão, isso não há nenhuma incongruência nisso, porque são ideias pequenas que estão a ser ensinadas pouco a pouco no transcorrer de um livro, não é? Tá bem, minha irmã? Tá bem. Tá bem, meus irmãos. Olha, estimo que tenhamos aí uma boa continuação de dia.